Bom, a gente traz agora uma radiografia dos estados, as eleições estaduais, e a gente começa com a região sudeste. A Paula Nobre aqui nos nossos estúdios trazendo os números. Paula. Oi, Tiago, Adriana, você que nos assiste, programação um pouco diferente neste início de semana. Nós vamos fazer exatamente este raio-x que o Tiago falou, mostrar o resultado das urnas em todo o Brasil neste último domingo, dia 2 de outubro, e a gente já começa com o governador, inclusive, primeiramente passando pela região sudeste, mas até o fim da programação a gente passa região por região. E vamos ao sudeste do país, começando por São Paulo. São Paulo, eleição que a gente sabe que foi muito disputada entre Tarcísio e Fernando Haddad, ambos avançam para o segundo turno. Tarcísio com 42,32% dos votos, Fernando Haddad com 35,70% dos votos, Rodrigo Garcia 18,40%. Tive a oportunidade de acompanhar o Rodrigo Garcia neste último domingo, ele que estava muito otimista, mas acaba não avançando para o segundo turno. Mais uma região, temos o Rio de Janeiro, onde temos um eleito, Cláudio Castro, com 58,67% dos votos, assim como o estado de Minas Gerais, temos um eleito, não temos segundo turno para governador no Rio de Janeiro. Abaixo temos Marcelo Freixo com 27,38% dos votos e Rodrigo Neves com 8%. Minas Gerais, mais um estado da região sudeste do país. Opa, não foi? Agora sim, vamos lá. Governador Romeu Zema, reeleito mais uma vez, 56,18% dos votos, Partido Novo. Não tem segundo turno também, não teremos no estado de Minas Gerais. Calil, do PSDB, 35,08% dos votos. O jornalista Carlos Viana, com 7,23% dos votos. Estado do Espírito Santo, mais um estado aqui para a gente encerrar a região do Sudeste por enquanto. Casa Grande e Manato, ambos seguem e avançam para o segundo turno das eleições no próximo dia 30 de outubro. Casa Grande com 46,94% dos votos. Manato, do PL, com 38,48% dos votos. E temos Guerino Zanon com 7,03% dos votos. Este foi o balanço do resultado das urnas na região Sudeste. Daqui a pouco a gente volta com mais regiões. Até já, Paula. Girando os nossos comentaristas, né? Falando sobre o voto no Sudeste, começando pelo professor Marcelo Suano, mais uma vez aqui conosco. Bom, professor, houve talvez uma migração de Rodrigo Garcia para Tarcísio nessa reta final? Será que a gente pode enxergar assim esse resultado? Olha, eu prefiro dizer que as pesquisas não estavam apontando adequadamente a realidade. O Tarcísio, ele foi um ministro excepcional, extremamente competente, apresentou propostas, apresentou projetos e tem uma característica de São Paulo. São Paulo gosta exatamente de lideranças políticas que trabalham tecnicamente e podem apresentar um desenvolvimento voltado em especial para a infraestrutura, porque São Paulo produz muito e a produção precisa escoar. Não é à toa que se viu ao longo da história de São Paulo sempre aqueles políticos que apresentavam, investiam em obras de infraestrutura ou da modernização da malha viária, sempre tiveram protagonismo. Isso é típico de São Paulo. Agora, particularmente, eu prefiro acreditar que houve talvez um deslize nas pesquisas eleitorais que não conseguiram entender, enquadrar ou mapear adequadamente qual era o perfil ou como estava migrando, ou como estava, não migrando, mas como estava sendo apontado o voto aqui em São Paulo. É curioso que várias vezes eu falei, eu gostaria muito de ter colocado no meu currículo, por exemplo, independentemente de quem eu voto, que fiz parte da equipe de campanha do Rodrigo Garcia, porque essa equipe conseguiu uma proeza gigantesca. Ele é o governador e conseguiu se apresentar como uma terceira via. Trouxeram para São Paulo a ideia que a polarização não estava sendo considerada em cima dele. Talvez o que possa ter acontecido é a herança e o vínculo com o governador anterior a ele, aquele que saiu saiu da parada, né? Simplesmente é que pesou para o Rodrigo Garcia. Eu prefiro acreditar que as pesquisas não conseguiram equacionar a questão que envolve o Tarcísio, que tem uma aceitação gigantesca, não apenas em São Paulo, mas no país como um todo. Alfredo Scaff, o que você destaca das principais regiões aqui dentro do Sudeste? Por exemplo, São Paulo surpreendeu, segundo as pesquisas, Haddad estaria bem à frente de Tarcísio, né? Aí no Rio de Janeiro, Cláudio Castro nem deu chances. Que houve com Freixo? Em Minas, Zema vence Calil com facilidade? Exato, eu só queria fazer uma retificação ou re-ratificação do meu comentário anterior, que a minha colega Amanda, eu acho que ela entendeu de uma maneira diferente. Eu não disse que eu sou a favor da regulação da imprensa
ou de tirar alguma liberdade de imprensa. Pelo contrário, quem é a favor disso é o candidato Lula, né? O presidente Bolsonaro obviamente, já declarou por diversas vezes que ele quer uma imprensa mais do que liberta, mais do que liberal, mais do que livre para comentar o que quiser. O que eu disse é o seguinte: como todos nós temos liberdade de expressão, estamos sujeitos ao regramento constitucional e legal e infralegal, os institutos de pesquisas também têm que estar. E essa responsabilidade tem que ser apurada. Porque o que aconteceu em São Paulo foi uma excrescência de instituto de pesquisa. Essa que é a grande verdade. Marcos Pontes não era o senador eleito para determinados puxadinhos de partido político, e sim Márcio França. Haddad era o primeiro lugar há 6 meses. Nós comentamos aqui 6 meses de pesquisa dando Haddad em primeiro lugar o tempo todo. Então, será que isso é margem de erro? Não, tem que ser apurada esse tipo de responsabilidade, porque quem tem uma concessão pública tem que agir com responsabilidade, né? E nenhum candidato pode agradecer a mídia, porque se ele está agradecendo a mídia, ele está agradecendo quem está trabalhando para ele. Então, essa minha preocupação grande, e São Paulo é o grande exemplo de que essas pesquisas precisam de uma apuração, né, de uma responsabilidade, de uma investigação. O que é que esse instituto está trazendo de bom para o país, a não ser para o seu próprio bolso? De qualquer forma, para a sua pesquisa, na sua pergunta, André, eu quero deixar claro o seguinte: o presidente Bolsonaro tem uma grande chance nesse segundo turno. Nós temos Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que fecharam com o presidente Bolsonaro, são 68% dos eleitores do Brasil. Nós temos o segundo turno em São Paulo e Espírito Santo, que pode, obviamente, recuperar esses 5 milhões de votos que o ex-presidente Lula tem por hora na frente. E mais, Romeu Zema é do Partido Novo. Quem é que ele vai apoiar para o segundo turno? Né? Nós nunca estivemos tão bem num apoio de segundo turno como nós estamos agora. Como Cláudio Castro vai se comportar, onde a direita nunca ganhou e agora ganhou com Cláudio Castro? Então, essas perguntas ficam, e o sul do país está fechado com o centro-direita, com o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é aí que a gente precisa focar, porque, obviamente, como disse a Amanda, em determinados redutos do Brasil, você não vai virar a eleição. Existe uma cultura daquelas pessoas que entendem que quem roubou o país durante 4 eleições e trouxe a maior dívida da história para o Brasil, prejudicou exatamente essas pessoas que estão votando nesse candidato. Então, o que é que melhorou no Nordeste com 4 eleições do PT e esse endividamento monstro que, na verdade, causou o desemprego, a falta de investimento lá? Porque quem enfrentou uma pandemia foi o presidente Bolsonaro. Não foram 4 eleições ganhas pelo PT no passado. Amanda, focando o Sudeste em relação a São Paulo, talvez a expectativa para o segundo turno, quem será que Rodrigo Garcia apoia e os outros candidatos também? Tiago, eu acho que tem muitas coisas aqui sobre São Paulo, né? De fato, as pesquisas não mostravam o Tarcísio na frente, talvez a Paraná, não tenho certeza, a gente vai falar, eu vou ver isso daqui a pouco e o Murilo Hidalgo estará com a gente um pouco mais adiante. De qualquer forma, elas indicavam uma curva ascendente de Tarcísio, né? O Tarcísio subindo mais, principalmente essas últimas que foram divulgadas na véspera, o Rodrigo Garcia já num distanciamento maior. Agora, de fato, houve uma onda que não foi identificada. E é uma onda, como eu disse no comentário anterior, que espelha a eleição nacional. O Bolsonaro promoveu essa onda em São Paulo e arrastou consigo o Tarcísio de Freitas, que a gente pode chamar muito educadamente, porque eu acho que o candidato é um técnico muito qualificado, mas da mesma forma que o Lula fez isso com o Haddad na Prefeitura de São Paulo, em 2012, né, porque era um candidato muito competitivo e arrastou um poste. O poste é um nome quase carinhoso que se deu para uma pessoa que é pouco conhecida, que não era conhecida no Estado. No caso do Tarcísio, não era nenhuma pessoa do Estado. Mas o presidente Bolsonaro bateu o pé, e a estratégia dele se demonstrou corretamente óbvia, para que Tarcísio não saísse candidato ao Senado por Goiás, em que ele teria uma eleição fácil garantida, e sim ao governo de São Paulo. Mostrou-se uma tática acertada. Colocou Tarcísio como candidato em São Paulo e o Tarcísio colou no nome do Bolsonaro, porque é uma pessoa desconhecida. Ele começou a eleição, assim como o atual governador Rodrigo Garcia, como nome largamente desconhecido do eleitorado. O que tem de específico na eleição do governo de Estado que não tem tanto na eleição presidencial, ainda mais quando a gente fala de 2 personagens tão conhecidos como Lula e Bolsonaro? 2 pessoas um pouco conhecidas,
como Tarcísio, no caso em São Paulo, e Rodrigo Garcia, ou seja, é um eleitor que ele segue indeciso, ele segue indefinido até muito perto da hora da eleição, do momento da votação, tanto que se você fizesse aquela pesquisa espontânea, em que o pesquisador não apresenta a cartela com o nome dos candidatos, a maioria, mais de um terço do eleitorado, até a véspera da eleição, não sabia dizer em quem votaria. Isso não era verdadeiro acerca da eleição presidencial, por exemplo. No Senado, então, nem se fala, o índice de indecisos é enorme, é muito difícil captar quem é o nome favorito para o Senado, porque é uma eleição que é uma decisão que você toma ou na véspera ou na manhã. Eu tenho certeza que todos aqui receberam mensagens de amigos no dia da votação perguntando em quem que eu voto para deputado federal, deputado estadual, senador. É uma prática muito comum do brasileiro, não se debruça sobre esses nomes com uma antecedência para cotejar ali os adversários, os competidores. Mas, de qualquer forma, é uma eleição, uma votação maiúscula para Tarcísio em São Paulo, para o presidente Bolsonaro. Em Minas Gerais, a gente tem o caso do Romeu Zema, como eu já disse, o Cláudio Castro, definidos no primeiro turno, o que ajuda Bolsonaro. Romeu Zema, ontem mesmo, Bolsonaro, quando ele falou, pouco depois do resultado da votação, ele já disse, uma das primeiras menções que ele fez naquela entrevista ali para repórteres em Brasília, ele falou, olha, já tem emissários meus procurando emissários do Zema, gente próxima do Zema, para que ele me apoie, porque ele sabe que um presidente com a musculatura, um candidato, um governador reeleito com a musculatura do Zema em primeiro turno é um ativo muito importante para sua campanha em Minas Gerais, em que ele ficou atrás do presidente Lula, acho que por 4 ou 6 pontos, uma coisa assim, uma diferença relativamente pequena. E no Rio de Janeiro parece ser a situação mais confortável, porque Bolsonaro já saiu vencedor, é o reduto, o colégio eleitoral dele, por 10 pontos, e o Cláudio Castro, seu aliado, está reeleito. Mota, os resultados nos 4 estados da região sudeste ficaram também muito fora das previsões? Adriana, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é em relação às pesquisas, né? Eu acho que não é necessário regular, eu sou contra qualquer tipo de regulação. Eu acho que qualquer legislação que saia do Congresso sobre pesquisas vai nos dar uma situação muito pior do que nós temos hoje. O que é necessário é acabar com essa trinca do mal que eu mencionei. Enquanto a gente tiver esse consórcio de mídia, o consórcio de pesquisas e o partido dos tribunais trabalhando juntos, esquece, nós não vamos ter nenhuma informação verdadeira. Basta, e aí, de novo, é uma simples constatação da realidade. A Jovem Pan foi provavelmente o único veículo de mídia que questionou as pesquisas, né? Nós tivemos aqui uma entrevista com o CEO da Quest Pesquisas, em que eu perguntei a ele, é verdade que o senhor trabalhou nas campanhas, como marqueteiro nas campanhas do PT de 2014 e 2018? E ele foi forçado a admitir que sim, essa informação não estava disponível em nenhum outro lugar. Não estava no site da Quest, não estava no site da empresa financeira que contratou a Quest. Então, não precisa regular. A gente só precisa que a maioria dos veículos de imprensa adote uma atitude séria, deixe de se comportar como partido político e faça o seu dever de jornalista, como a Jovem Pan sempre fez. Eu não acho que, de forma nenhuma, o presidente Bolsonaro teve resultados acima do esperado. Ele teve resultados, na minha opinião, abaixo da realidade. O que foi que a gente viu nos últimos anos, especialmente nos últimos meses? O bolsonarismo foi demonizado, foi atacado, foi quase equiparado a um crime. Ora, o bolsonarismo é uma corrente política partidária, mais política do que partidária, e é legítima, completamente legítima, como foi, por exemplo, o thatcherismo no Reino Unido. Defende uma série de valores que estão em contato com os valores da maioria dos cidadãos brasileiros. Daí a importância dessa trinca do mal, do consórcio de mídia, do consórcio de pesquisas e do tribunal, do Partido dos Tribunais. Foi essa turma que impediu a maioria dos brasileiros ou a maioria, ou pelo menos boa parte dos que votaram no candidato do PT, de entender realmente do que se estava falando, né? Então, só para dar um exemplo aqui, se chama todos os agricultores de fascistas. É uma coisa assim tão antidemocrática que a gente não pode deixar de observar. Agora,
O bolsonarismo, e esses números mostraram, os números das eleições, é muito mais forte do que se imaginava, é muito mais forte do que o consórcio de mídia queria, é muito mais forte do que o consórcio de pesquisas dizia que era. O bolsonarismo mostrou capilaridade no Brasil inteiro, mostrou resiliência. A maioria dos candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro teve vitória tranquila, em alguns casos com resultados gigantescos. Sim. Nós vamos ter assembleias legislativas, uma Câmara dos Deputados e um Senado muito mais conservadores do que nós tivemos em 2018 e de melhor qualidade, diga-se de passagem, não é só o fato de ser conservador, é ter melhor qualidade. Por isso, na minha opinião, as chances de vitória do candidato do PT agora ficam bastante reduzidas. Tá? Eu acho que a gente vai ver uma onda bolsonarista muito forte nas próximas semanas, que essa onda bolsonarista ela vai ajudar a esclarecer muita gente que votou no candidato do PT sem entender muito bem porque votou. Eu vou votar porque eu vi lá uma manchete do jornal tal e diz que é um perigo para a democracia, ou porque saiu aí uma decisão judicial mandando investigar essas pessoas, então isso aí não deve ser coisa boa. De qualquer forma, esse legislativo conservador, ele significa o seguinte: mesmo numa improvável vitória do candidato do PT, a sua capacidade de governar vai ser muito estreita. Ele vai enfrentar um legislativo de oposição e muitos governadores de estados importantes na oposição. Então, mudanças radicais que podem estar sendo planejadas pela turma mais radical da esquerda não vão acontecer. E minha última observação é a seguinte: aumenta também muito a chance do Senado mudar a sua postura de passividade em relação ao ativismo judicial.